Hoje, na classe de jovens, vamos estudar a lição de número 12, penúltima lição deste trimestre, cujo título é Venha Depressa. Estamos encerrando a exposição na segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu quero lhe lembrar que a nossa revista está dividida em 3 partes. Estamos estudando as cartas pastorais. Lição 1, a lição de número 9, estudamos a primeira carta de Paulo a Timóteo. Lição 10, a lição de número 12, estamos estudando a segunda carta de Paulo a Timóteo. E estamos encerrando esse segundo ciclo hoje. E a última lição, lição de número 13, estudaremos a carta de Paulo enviada a Tito. Os nossos objetivos hoje são 3, e eles são, em primeiro lugar, mostrar a importância da pregação segundo Paulo, em segundo lugar, explicar a declaração de Paulo diante da iminência da morte e, por fim, conhecer o desfecho da vida do apóstolo Paulo. Vamos atingir esses objetivos fazendo a exposição do resumo da lição, do texto principal e dos tópicos. Faremos uma leve alteração nos subtópicos. Vamos seguir os tópicos, mas não os subtópicos. Nisto, o subsídio está diferente da revista. Vamos ao nosso texto principal, que nos diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7. Na tradução NTLH, ou melhor, paráfrase NTLH, esse texto pode ser lido assim: fiz o melhor que pude na corrida. Veja aqui, está falando aqui de um esforço que Paulo empreendeu para terminar bem. Ele fez o melhor que ele pôde. O texto prossegue: cheguei ao fim. Ele não ficou pelo caminho, ele não desistiu, ele não voltou, ele não estagnou, ele chegou até o fim. E ele diz que chegou até o fim conservando a fé. Conservei a minha fé. Como você está correndo a carreira da fé? Você está parado no meio do caminho? Você abandonou o evangelho? Você deixou de lutar? Você deixou de combater o bom combate? Você abaixou as suas armas? Como está a sua caminhada? Você está cansado? Você está sem forças? Em meio a esse combate, nós recebemos o auxílio do Espírito para permanecer lutando. Se você se sente exaurido, é um bom momento para apresentar tudo o que está acontecendo no seu interior e apresentar as circunstâncias que estão lhe abatendo a Deus. Senhor, olha, eu quero continuar lutando, mas as minhas forças são poucas. E você será revestido de poder, tal como foi o apóstolo Paulo, para enfrentar todos os desafios, mesmo se arrastando devagarinho, chegar ao fim da corrida. E lá no fim poder dizer: conservei a minha fé. O resumo da lição diz o seguinte: de uma das cadeias romanas, possivelmente acorrentado e esperando por sua execução, Paulo escreveu a Timóteo e apelou para vê-lo depressa. Paulo sabia que o seu tempo havia chegado. O fim chegou para Paulo, chega para todo mundo. E é interessante que, no fim, o apóstolo Paulo não está amargurado. Aqui no fim, ele almeja ver Timóteo uma última vez. E ele faz alguns pedidos incomuns. E um deles é: traga os livros, traga os pergaminhos. Mesmo em face da morte, Paulo continuou a estudar. Paulo continuou a se dedicar às escrituras. Lá numa cadeia, numa masmorra romana, acorrentado, amarrado, em um lugar que era úmido, em um lugar que era escuro, Paulo continuou a se dedicar ao seu ministério. Ele estava preso, mas a palavra não. Mesmo diante de situações tão adversas, ele continuou sendo frutífero. Ele continuou dando frutos. Eu fico me perguntando, qual é a sua desculpa para não fazer a obra de Deus? Qual é a sua desculpa para não continuar dando frutos? Qual é a sua desculpa para parar de crescer? Veja o exemplo de Paulo. Passou por tanta coisa e agora sua realidade era terrível, mas ele continuava dando fruto. Quando olhamos para a vida deste grande apóstolo, confesso a vocês, pelo menos eu, me sinto constrangido. Não posso chamar as minhas dificuldades de tribulação quando as comparo com as que Paulo passou. Ele passou, ele venceu. Pela graça de Deus ele venceu. E Paulo era humano como eu e você. Paulo era fraco como eu e você. Aliás, na segunda carta aos Coríntios, ele diz o seguinte: quem esteja fraco, que eu também não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu também não me abrase. Então ele era homem de carne.
Ele sentia as mesmas necessidades que nós sentimos. Porém, algo foi determinante para o cumprimento de seu ministério, para a frutificação de seu trabalho. E isso foi a graça de Deus. Pela graça de Deus, disse o apóstolo, sou o que sou. Foi a graça de Deus quem me auxiliou, quem me ajudou. E por meio da graça trabalhei muito, mais do que os demais apóstolos. E esse fator determinante, a graça, está ao nosso alcance. É um recurso que está à nossa disposição. O Deus que concedeu graça ao apóstolo Paulo é o Deus que nos concede graça para vencer as tentações, para suportar as aflições, para trabalhar em prol do reino e mais, para continuar frutificando mesmo em meio à adversidade. Então, passe isso para os seus alunos e receba esta palavra, você, professor. Meus irmãos, vamos à introdução da nossa revista, mas antes eu quero lhe dizer que esse subsídio que estou utilizando aqui em meu tablet está disponível na descrição do vídeo. Tem um link azul aqui embaixo, você vai clicar e vai baixar esse subsídio gratuitamente. Porém, se você não é aluno da ferramenta EBD, está me assistindo por meio do YouTube, você pode nos ajudar e também se ajudar a ser, você adquirindo a ferramenta EBD, você vai receber recursos exclusivos dos assinantes. Os assinantes da ferramenta EBD patrocinam esse trabalho aqui no YouTube, patrocinam esse serviço gratuito que você recebe aqui, o vídeo e o subsídio, mas eles, além de patrocinarem esse trabalho gratuito, eu agradeço vocês por isso, eles também recebem materiais exclusivos, slides profissionais, material de marketing e divulgação, dinâmicas e vários outros recursos para complementarem a aula na escola bíblica dominical, para edificarem a vida de seus alunos, fazer com que a classe cresça, com que os alunos sintam vontade de participar das aulas. Tudo isso está disponível na ferramenta EBD e o link está aqui na descrição do vídeo. Clica aí, pausa aí, né? Pausa o vídeo aí, vai conferir, eu tenho certeza que será bênção para você. Vamos à introdução da nossa lição. Dentro da introdução da lição, nós temos uma contextualização do cenário e das circunstâncias que marcaram as últimas palavras do apóstolo Paulo. Quando você ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, você tem que ter em mente o contexto. Paulo estava preso devido a uma perseguição vinda da parte do Estado. Paulo foi preso uma primeira vez em Roma. Isso está registrado lá em Atos, capítulo de número 28. Porém, o que motivou aquela prisão ali em Atos foi uma perseguição judaica. Foi a inveja dos judeus. Foi algo muito religioso, muito estrito ali dos da sua nação, dos seus patrícios. Paulo foi preso em Roma, mas dessa primeira prisão ele foi solto. Agora, Paulo foi preso uma segunda vez e a motivação por trás dessa prisão não foi religiosa, não veio da parte dos judeus, mas da parte do Estado. O Estado estava perseguindo a igreja. O imperador romano era um homem louco chamado Nero, homem que chegou a mandar matar sua própria mãe, Agripina, uma mulher promíscua. Nero subiu ao poder no ano 54 depois de Cristo e ele era um homem louco das ideias. Ele tinha uma paixão por construir, ao ponto de que alguns estudiosos dizem que ele incendiou a cidade de Roma para depois torná-la a construir novamente das cinzas. O problema é que isso não foi bem visto pelos romanos. E algumas das cidades que ficaram intactas ao incêndio, que sobreviveram ao incêndio, eram cidades densamente povoadas por cristãos e judeus. E nisto, Nero, ele viu um álibi. O que é que faremos, né? Vamos fazer o seguinte, a culpa é dos judeus, a culpa é dos cristãos, foram eles quem colocaram fogo na cidade de Roma. E daí então se inicia uma perseguição que foi implacável. Faltou madeira nas florestas vizinhas da cidade de Roma para ser cortada aí e dessas madeiras serem feitas cruzes para crucificarem os cristãos. A cidade de Roma à noite era iluminada pelos crentes crucificados e melados de piches pegando fogo. Faltou cruz para poder crucificar crente. Pensa nisso. A maldade não parou por aí. Os crentes eram vestidos de pele de ovelhas e jogados aos cachorros para serem mortos a dentadas. Olha a maldade. Eles eram jogados em arenas para serem pisoteados por bois selvagens. A maldade foi grande. E nesse período o apóstolo Paulo foi preso. Provavelmente em Troade. Ele foi preso ali e a ideia era, se a gente prende e mata
a maior expressão, o maior líder do cristianismo da época, que era o apóstolo Paulo, a gente cessa o movimento, a gente fere o movimento. Então prenderam Paulo, o jogaram em uma masmorra e lá estava Paulo aguardando o seu julgamento. Foi nesse contexto que ele escreveu sua última carta, registrada no Novo Testamento. E aí, nesta última carta, a segunda carta de Paulo a Timóteo, estão as suas últimas palavras. Nós vamos dar uma olhadinha nas últimas palavras, as últimas orientações de Paulo a Timóteo, e vamos começar pelo primeiro ponto, que diz: pregue a palavra. Capítulo 4, versículo 1 ao 8, é um texto muito significativo. Paulo se dirige a Timóteo e uma das últimas instruções que ele dá ao jovem pastor de Éfeso é a seguinte: pregue a palavra. Mas o que é a pregação? Podemos nos perguntar, né? Pregação é a comunicação oral da verdade bíblica pelo Espírito Santo, por intermédio de uma personalidade humana a determinado público, com a intenção de salvar os perdidos e fortalecer os salvos. Isso aqui é a síntese do que é pregar por meio do Espírito Santo. Um homem ou uma mulher são usados para poder atingir um determinado público com intenções divinas, salvar os perdidos e edificar os salvos. O Martyn Lloyd-Jones, ele diz que pregação é a lógica pegando fogo, é a razão eloquente, é a teologia em chamas, é a teologia vida de um homem que está em chamas. Eu concordo com a citação que faz o Hernandes, não é, do Pierre Marcel, que escreve o seguinte: pregar a palavra de Deus não é uma invenção da igreja, mas uma comissão por ela recebida. A palavra de Deus escrita foi dada para tornar-se a palavra pregada. A palavra de Deus é revelada aos seres humanos na forma escrita, escrituras, a Bíblia, na forma humana, Cristo, a encarnação do Verbo, e na forma falada, a pregação. Então, o que é que Timóteo devia fazer? Ele devia pregar. E pregar o quê? Pregar a palavra revelada de Deus. A mensagem não seria inventada. A mensagem não era do apóstolo Paulo, né? A palavra pregada era a palavra de Deus. E essa expressão, pregue a palavra, ela é sinônima de outras expressões que aparecem na segunda carta de Paulo a Timóteo, como, por exemplo, depósito, escritura, sagradas letras, sã doutrina, verdade e fé. A fé aparece aqui como sentido de conjunto de verdades que contém o conteúdo da pregação apostólica. Então, meus irmãos, Timóteo tinha essa responsabilidade de pregar a palavra. Agora, preste atenção, porque dentro desse tópico que eu anunciei, pregue a palavra, eu coloquei 3 subpontos. São diferentes dos subpontos da revista. O tópico é igual, mas os subpontos são diferentes. E o primeiro subponto é a responsabilidade e a motivação do pregador. Paulo diz em 2 Timóteo 4:1 o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Dentro desse versículo eu encontro, relacionado ao pregador, responsabilidade e motivação. Qual é a responsabilidade? Preste atenção. A responsabilidade é que o pregador estará anunciando a mensagem de Deus. E ele tem a responsabilidade de pregar a palavra, né? Preste atenção, ele tem a responsabilidade de pregar a palavra diante daquele que há de julgar vivos e mortos. Ele vai prestar conta a Jesus. Todo pregador, ou melhor, todo crente vai prestar contas a Jesus, o juiz que há de julgar vivos e mortos. Aqui é uma responsabilidade, porque esse juiz julga com reta justiça. Julga não só as ações, mas também as intenções. Tem muita gente pregando a palavra certa, pregando o evangelho, pregando a palavra revelada com motivações erradas. E isso não vai passar desapercebido
pelo julgamento de Jesus. Então é uma responsabilidade muito grande. Certo pregador uma vez disse, e eu guardei isso no meu coração faz muitos anos. Ele disse o seguinte, olha, pregar a palavra de Deus é difícil, porque você está pregando para Deus na presença de Deus. Ele é o primeiro espectador, ele é o primeiro ouvinte de sua pregação. Você vai pregar para Deus, na presença de Deus, na presença dos homens de Deus, na presença da igreja de Deus. Então pregar é uma responsabilidade muito grande, mas também nós encontramos uma motivação. Se vamos prestar contas a Deus, então nós estamos trabalhando para quem? Nós estamos trabalhando para Deus. Quando pregamos, a maior motivação que o pregador pode receber nesta vida é que ele está cooperando com Deus. Então, ao passo que isso é uma responsabilidade, isso também é uma motivação. Porque a Bíblia me diz o seguinte, Hebreus 6:10, Deus não é injusto. Não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e ainda continuam a ajudá-los. Deus não é injusto. Deus tem recompensa para dar aos trabalhadores. E isso é uma razão, isso é um incentivo, isso é um estímulo para servirmos ao Senhor com dedicação e com integridade. Um segundo subponto que eu coloquei aqui é a ordem para pregar o Evangelho. E esse subponto ele está fundamentado no capítulo 4, versículo de número 2. Porque Paulo diz o seguinte, Paulo diz, olha, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, corrija, repreenda e exorte. Isso aqui está aqui estão um conjunto de elementos que fazem parte da pregação. Pregar aqui exercer o papel de um arauto que comunica a urgente mensagem do rei. Então a pregação tem um tom de urgência, você precisa pregar, você precisa anunciar. A mensagem não é sua, você está levando a mensagem do rei. Você não pode subtrair, você não pode adicionar nada a ela, você tem que ser fiel à mensagem que você recebeu. E mais, você está debaixo de uma promessa, porque quem ferir o arauto do rei vai atrair sobre si a ira da corte. Então o arauto, quando tinha uma mensagem real, ele estava sob a proteção do rei. Quem fizesse algo contra o arauto iria ter uma grande responsabilidade, iria ser responsabilizado pelas suas ações diante do rei. Então, presta atenção, você foi comissionado a pregar. Ah, irmão Murilo, mas na minha classe só tem jovens, não tem nenhum obreiro, não tem nenhum auxiliar, não tem nenhum diácono. Que conversa? A Bíblia diz em Mateus 28, em Marcos 16, que é responsabilidade nossa pregar a palavra em todo lugar. Fomos chamados para anunciar as verdades divinas. E essa grande comissão se estende a todos os crentes. Você foi chamado para pregar. Você é um arauto do rei. Aí o texto prossegue dizendo o seguinte: insista, quer seja oportuno, quer não. A questão da pregação, ela não é só urgente, mas ela deve ser persistente. Você deve insistir. Eu achei interessante um texto do Richard Baxter, que é um puritano muito conhecido. Ele diz o seguinte: o pregador deve pregar como se fosse um homem que está às portas da morte, pregando a pessoas que estão prestes a morrer. O Mark Lloyd Jones, ele captou bem essa ideia e ele disse o seguinte: preguei como se nunca mais fosse pregar novamente, como um moribundo a outro moribundo. Isto é, eu estava pregando como se fosse minha última oportunidade para pessoas que teriam uma última oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. Isso capta bem o que Paulo disse aqui a Timóteo: prega a tempo e a fora de tempo. Isto é, na tradução NVI, insista, meu filho, insista, quer seja oportuno, quer não. Aí ele traz aqui a questão de corrigir. Corrigir significa convencer os que se contradizem, trazer à luz os pecados, revelar um erro. Repreende. Repreender é chamar a atenção para um mau procedimento e determinar a responsabilidade. Nós temos aqui ainda exortar. Exortar significa chamar para estar perto, buscar para auxílio, consolar. Em síntese, a palavra fala a homens diferentes em situações diferentes. Nossa responsabilidade, pregar. Pregue. Há um imperativo à pregação, há uma ordem à pregação. E por fim, nós temos aqui mais um subponto, e este subponto é o árduo ministério da pregação e os seus desafios. Se você continuar lendo os versículos, versículo de número
3 e 4 diz o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O que é que Paulo está fazendo aqui? Paulo está comissionando Timóteo a pregar. É o último conselho que Paulo está dando a Timóteo. Meu filho, pregue, 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 pregue. Agora, Paulo não ilude o jovem pastor com promessas vazias, né? Paulo sabe que o tempo do fim será marcado por uma forte oposição ao evangelho, à pregação, e é por isso que ele disse o seguinte: olha, vai chegar um tempo aí que, em primeiro lugar, as pessoas se sentirão ofendidas com a sã doutrina. Não vão querer ouvir, porque a verdade fere o ego delas. A verdade expõe os pecados dela à luz. E elas não querem isso. Elas preferem as trevas. Elas preferem ouvir mensagens que reguem a sua consciência pecaminosa. Então não vão ouvir os mensageiros de verdade. Olhem nas redes sociais quem são os mensageiros mais seguidos, quem são os mensageiros mais curtidos, mais aplaudidos. E você vai ver, procure quais são as mensagens mais compartilhadas, mensagens sobre arrependimento, sobre fé, sobre salvação. Isso não dá ibope, não. O povo quer ouvir mensagem: você consegue, você é o centro do coração de Deus, o centro do coração de Jesus, você é o centro de tudo. O povo quer ouvir esse tipo de mensagem. A mensagem de verdade, não. Ah, porque o iPhone X, você é iPhone XR, precisa ser evoluído para iPhone 11, porque primeiro passa pelo X. Olha, cadê a Bíblia, meus irmãos? Cadê a Bíblia? É o tempo que nós estamos vivendo, o tempo do fim. Pregador que prega a verdade, ó. Veja aí. Faça o seguinte, cria essa diálogo, vê aqui na mente agora. Pegue pregadores, escolha pregadores que são influentes na pregação da verdade, porque pregam a verdade. E pegue os pregadores modinhas aí que pregam mensagem motivacional. Pergunte à sua classe, coloque os dois assim: conhece esse? Muitos vão dizer: conheço. Esse aqui nunca ouvi falar. Conhece esse? Conheço. Esse aqui nunca ouvi falar. Você vai ver. Você vai ver. Aí Paulo também diz a Timóteo o seguinte: as pessoas se sentirão atraídas pelas novidades. Você vê, elas vão querer ouvir fábulas. Elas vão querer ouvir mitos, historinhas e não o evangelho. É por isso que nesse cenário aí aparece a gente dizendo: olha, o livro Crônicas de Nárnia é muito bom, mas não é a Bíblia. Ah, porque eu leio só Crônicas de Nárnia, porque a minha vida é uma Nárnia, não sei o quê, bababá. Mas cadê a Bíblia? Aí você vê o fim dessas pessoas que fazem isso. Há um desprezo pela Bíblia Sagrada, mas em contrapartida o povo abraça os mitos, as histórias. É por isso que agora está em alto o agnosticismo. Essa filosofia, eu vou usar uma expressão aqui muito particular, essa filosofia semi-ateia está aí em voga, em alta em nossos dias. A gente tem que tomar cuidado com isso. Os jovens estão ouvindo esses pregadores do Evangelho da Boa Vizinhança e também esses filósofos do nosso tempo. E estão se esquecendo de que a Bíblia é o nosso único manual de fé e prática. Se esquecem que a Bíblia contém a verdade. Chamem a atenção de seus alunos para a Bíblia. Bíblia, 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 Bíblia. Tem que ter Bíblia. Dentro desse contexto, Paulo diz o seguinte a Timóteo: olha, o povo vai se desinteressar. O povo não vai querer ouvir a mensagem de verdade. E sabe qual é o teu papel? Teu papel é continuar pregando. Paulo diz a Timóteo o seguinte, no versículo de número 5, seja sóbrio. Seja sóbrio, Timóteo. Está todo mundo aí inebriado. Tá? Tem muita gente aí que perdeu a razão e está seguindo os falsos mestres. Você não. Você não. Mantenha a postura. Mantenha a firmeza no ministério. Seja sóbrio. Aí ele diz mais: suporte as aflições em meio a esse cenário de oposição. Porque veja bem, em um cenário em que a mensagem da cruz não dá ibope, o que é que os pregadores fracos fazem? Seguem o fluxo. O quê? Eu vou estar pregando aqui, eu vou estar perdendo like, eu vou estar perdendo visualização? Eu vou seguir a onda, rapaz. Vou pregar também aqui do mesmo jeito. Aí Paulo diz a Timóteo: faça isso não. Faça isso não. Mantenha a postura. Sofra as aflições. Vão lhe abandonar? Vão. Não vão querer ouvir? Não. O número vai ser reduzido? Vai. Mas sofre. Não abre mão da verdade. Paulo diz ainda a Timóteo: cumpre
a obra de um evangelista, em meio às falsas doutrinas, em meio às doutrinas heréticas, em meio às notícias erradas, prega a boa palavra. Cumpre a obra de um evangelista. E Paulo diz mais a Timóteo, é um quarto conselho que Paulo dá a Timóteo, eles completem o seu ministério. Ou seja, vá até o fim. Você começou tão bem, termine bem também. Vá até o fim, complete o seu ministério. Finalizamos o nosso comentário sobre o tópico de número 1. Vamos ao tópico de número 2, que diz o seguinte: combati o bom combate. Nós agora entramos aqui em uma parte muito sensível, em uma parte muito pessoal. Paulo parece que ele fez assim, ele abriu o coração dele assim, está mostrando a gente. Parece que ele se abriu completamente a Timóteo. Parecem palavras de despedida. Filho, eu combati o bom combate, eu estou encerrando a carreira, encerrei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está reservada para mim, a qual o reto juiz me dará naquele dia. Eu parei por aqui. Ele de fato está se despedindo de Timóteo. A gente não sabe se Timóteo chegou a tempo de ver o apóstolo Paulo antes de ele ser executado. A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que, de forma antecipada, ele se despede de Timóteo. E essas palavras do apóstolo Paulo são carregadas de encorajamento para nós. Você vai ver que, antes de falar propriamente desse texto, deixe-me fazer uso aqui da Bíblia Sagrada, Paulo ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Em outras traduções diz, oferta de libação. Isso aqui se refere a um costume do Antigo Testamento, onde o ofertante chegava até o altar e derramava um pouco de vinho ao pé do altar. Isso ali era uma oferta que ele fazia ao Senhor. Paulo usa esse sacrifício como uma imagem para o que está acontecendo agora na sua vida. Ele entende que seu martírio já começou. Minha vida está sendo derramada. E é interessante que a mentalidade de Paulo é muito diferente da mentalidade de um preso que não é cristão. Ele está olhando ali para a sua morte não como uma execução romana, mas como uma oferta a Deus, como um sacrifício. Olha, eu não estou aqui sendo assassinado, não estou aqui sendo executado pelo Estado, a minha mente é outra. Eu estou oferecendo a Deus a minha vida em sacrifício. Veja só, irmão, como isso é lindo. É a minha vida que eu estou ofertando em sacrifício. Aí ele diz mais aqui, o tempo da minha partida está próximo. Essa palavra partida, ela é muito significativa. Ela se relaciona com algumas imagens. Em primeiro lugar, ela se relaciona a aliviar a carga de alguém. Para Paulo, a morte era um descanso das fadigas. É como se você tirasse o jugo das costas de um boi, ou então o peso das costas do apóstolo Paulo. Essa palavra ela também se refere a soltar um prisioneiro. Paulo estava vislumbrando sua libertação e não sua execução. Essa palavra, ainda em terceiro lugar, significa levantar acampamento, deixar a tenda temporária para voltar ao lar. Veja como a palavra é rica, né, em significado, em imagens. Por último, ela ainda significa desatar o barco e navegar as águas do rio, atravessando para o outro lado. Em outras palavras, Paulo estava agora fazendo sua última viagem rumo à sua morada eterna. Essa era a sua visão do martírio. Agora entra aqui os tópicos. Eu separei os tópicos baseado nas palavras do versículo. Primeiro subponto aqui. Eu falei tópico, né? Primeiro subponto. Vamos lá. Combati o bom combate. O termo combate tem o sentido de empenho por vitória. Paulo está dizendo aqui a Timóteo, eu combati o bom combate, eu me empenhei para ser vitorioso nesta luta, nesta guerra. E o Hans Burke, ele diz que Paulo lutou contra os poderes sombrios da maldade, contra Satanás, contra vícios judaicos, cristãos
e gentílicos, contra a hipocrisia, violência, conflitos e imoralidade em Corinto, contra fanáticos e desleixados em Tessalônica, contra gnósticos e judaizantes em Éfeso e Colossos, e não por último, no poder do Espírito Santo, ele lutou contra o velho ser humano dentro de si, tribulações externas e temores internos. Acima de tudo e em todas as coisas, porém, lutou em prol do Evangelho, a grande luta de sua vida, o seu bom combate. Eu combati, lutei até o fim. Por um momento sequer eu parei. Combati o bom combate. Segundo subponto, terminei a corrida. Isso aqui é interessante porque se você tem em mente o livro de Atos, se você tem em mente alguns anos antes da vida do apóstolo Paulo, ele fez uma reunião com os presbíteros de Éfeso. E nessa reunião com os presbíteros de Éfeso, igreja a qual Timóteo agora era pastor, era responsável, Paulo disse o seguinte, Atos 20 e 24. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O que Paulo revela nessa reunião aos presbíteros de Éfeso? A expectativa de cumprir seu ministério. Agora, anos depois, ele pode dizer, cumpri, terminei a carreira, terminei, cheguei até o fim, comecei bem e graças a Deus estou terminando bem. Aí ele diz aí a última expressão, terceiro subponto, guardei a fé. O que significa guardar a fé aqui? Bem, essa terceira declaração, ela tem um sentido triplo. Guardar a fé pode significar mantive o acordo, mantive a fidelidade. Eu fui até o fim naquilo que me propus a fazer, o ministério que recebi, fui fiel até o fim. Pode significar também mantive a doutrina, né? Não abri mão da doutrina. Ou, em terceiro lugar, pode significar o seguinte, retive minha confiança pessoal em Deus, minha confiança em todas as suas promessas centradas em Cristo. Não abri mão de nenhuma convicção. E é em razão disso que ele tem certeza da recompensa. É em razão de ter combatido o bom combate, terminado a carreira, guardado a fé, que ele pode dizer o seguinte, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Você está lutando? Você tem expectativa de receber essa coroa, essa premiação pelo seu trabalho? Ou não? É bom refletir um pouco sobre isso. O último tópico da nossa lição diz o seguinte, o desfecho paulino. E aqui eu quero fugir dos subpontos novamente e falar algo aqui a vocês sobre o desfecho final da história do apóstolo Paulo. O Hernandes Dias Lopes, ele escreveu, eu achei muito bonito o que ele disse a respeito de Paulo. Ele diz o seguinte, Paulo certamente foi a maior expressão do cristianismo, viveu de forma superlativa e maiúscula, pregador incomum, teólogo incomparável, missionário sem precedentes, evangelista sem igual, viveu perto do trono, mas ao mesmo tempo foi açoitado, preso, algemado e degolado. Tombou como Marte na terra, mas foi recebido como príncipe no céu. Não foi poupado dos problemas, mas triunfou no meio deles. Stott tem razão em dizer que, mesmo concluída a sua carreira e aguardando a coroa da justiça, ele ainda era um frágil ser humano com necessidades humanas comuns. Em outras palavras, o que é que o Hernandes está captando aqui a respeito do final do ministério de Paulo? Lá no final, né, ele continuou a ser uma pessoa com necessidades. Você vê essa fortaleza, mas por trás dessa fortaleza havia necessidades. A espiritualidade de Paulo não anulava a sua humanidade. Eu vou repetir. Vou repetir isso aqui para você. A espiritualidade de um homem de Deus não anula a sua humanidade. Paulo estava bem convicto lá na prisão, na masmorra em Roma. Porém, ainda continuava sendo um homem de carne. E ele sofreu muitas privações, ele enfrentou muitas dificuldades. Por exemplo, ele enfrentou a solidão. É por isso que ele escreve a Timóteo dizendo, procura vir depressa ter comigo, vem depressa. Ele estava solitário. Paulo enfrentou o abandono. Ele diz, porque Demas
Tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Damácia. Somente Lucas está comigo. Ele enfrentou privações. Ele diz a Timóteo, quando você vier, traga a capa, traga o pergaminho, né? Traga os livros. Ele estava sofrendo muitas privações ali na prisão de Roma. Ele enfrentou também a traição. A Bíblia diz, 4, 14 e 15, Alexandre o Latrueiro causou-me muitos males. Ele enfrentou a traição de seus cooperadores e pior que isso, ele enfrentou a ingratidão. Ele diz, capítulo 4, versículo 16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Ninguém queria se associar com Paulo com medo de ser morto também. Ele diz, eu enfrentei isso aí também, eu enfrentei a ingratidão, isso machucou muito o apóstolo Paulo. Mas veja que, no fim de tudo, Paulo não estava amargurado. Paulo não estava desesperançado. Como você estaria nessa situação? Meu Deus, eu não gosto nem de pensar. Eu acho que eu estaria decepcionado. Eu acho que eu estaria depressivo. Paulo não. Paulo vai dizer o seguinte, todo mundo me abandonou, mas Deus esteve aqui presente. Você acha que Deus vai lhe abandonar? Pode as circunstâncias serem as mais difíceis imagináveis. Né? Pode ficar pior do que o pior. Deus sempre vai estar lá. Deus sempre vai estar lá. Deus está aí, professor. Deus está aí, alunos da escola dominical. Ele não nos deixa só. Paulo tinha essa convicção. Paulo não foi poupado das provas, mas recebeu poder para suportá-las. Ele diz, capítulo 4, versículo 17, a parte B, e me revestiu de forças. Receba a força de Deus aí. É o final da pré-aula, mas receba a força de Deus aí para suportar, para ir até o fim. Recebe força de Deus para suportar a ingratidão, a solidão, as traições, as calúnias, o abandono. Recebe força de Deus para suportar isso. Glória a Deus. Deus não livrou Paulo da morte, mas o livrou na morte. Ele diz, versículo 18, a parte A, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. E por último, irmãos, não menos importante, Paulo termina a vida não com palavras de decepção, mas com um tributo de glória ao Salvador. Ele diz, versículo 18, parte B, a ele, glória pelo século dos séculos. Meu Deus, o desfecho da história do apóstolo Paulo é extraordinária. Eu quero ter essa mesma fé quando chegar o fim de meus dias. Lá, né? No fim de tudo, eu quero dizer a ele, ao Rei da Glória, ao Senhor de tudo, seja a honra, seja o louvor pelo século dos séculos. Finalizamos a nossa lição com a conclusão. E dentro da conclusão, eu quero perguntar a você o seguinte. Quando você olha para trás, olhe para o passado agora por um momento. O que é que você sente? Você olha para trás com um senso de dever cumprido ou com arrependimento? Poderia ter feito mais. Não deveria ter feito isso. Olhe para o presente. Se Jesus voltar agora, nesse exato momento, como ele vai lhe encontrar? Servindo, se esforçando, dando o seu melhor. Mas, olhe para o futuro. Você tem expectativa de estar diante dele e dizer assim, ele vai me premiar e não me condenar. Ele vai me abraçar e não me rejeitar. Qual é a sua expectativa? A sua expectativa é de galardão ou de vergonha? Pense um pouco sobre isso. Finalizo com as palavras do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Meus irmãos, Deus abençoe. Desejo a você um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical e não se esqueça, abra a jaula.